Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes. Nós finalizamos um estudo extenso sobre os grandes segredos da humanidade e nós vamos finalizar esse estudo com 20 vídeos para que possamos passar para vocês um resumo de coisas que muita gente não sabe. Então, com esse entendimento sobre o nosso passado, nós vamos ter mais recursos para compreender o presente e imaginar alguma coisa referente ao nosso futuro. Nós apresentamos a seguir a árvore temática sobre a qual o nosso trabalho foi desenvolvido e a seguir nós vamos iniciar a primeira parte desse estudo, tratando sobre o Deus Pai-Mãe, o Criador Incriado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deus Pai-Mãe, Criador Incriado. Ao longo da nossa história, todos os povos desenvolveram e mantiveram uma crença em uma divindade soberana, um Deus superior a tudo e responsável por tudo. Em muitas culturas, havia um Deus ou uma deusa principal e deuses secundários subordinados à deidade maior. Apesar de nós não conseguirmos definir com exatidão o que é Deus, é muito mais fácil dizer o que ele não é. Deus não é um espírito, porque os espíritos são criações dele e estão destinadas ao progresso quase infinito. Deus também não é uma energia, porque a energia e as forças são criações dele. Alguns dos atributos divinos que nós conseguimos mensurar são os seguintes. Deus é eterno. Se Deus não fosse eterno, ele teria saído do nada, e o nada nós sabemos que não existe. Se Deus tivesse sido criado, ele não seria criador, ele seria uma criatura e estaria submetido ao seu criador original. Porque um criador criaria outro criador para que esse último gerasse todo o conteúdo do universo. Não faz sentido. Dois personagens assim, caso eles entrassem em choque, eles afetariam o equilíbrio do universo. Outro atributo de Deus. Deus é imutável. Se o nosso Criador estivesse sujeito a mudanças, de onde viriam essas mudanças? Elas seriam criações de um ser mais poderoso ou seriam criações do próprio Deus e que se voltariam contra ele? Também não faz sentido. Se Deus sofresse mudança a partir de um dado momento, ele poderia desejar que os planetas, ao invés de serem o formato esférico, fossem quadrados. Ou então, esse Deus poderia desejar que a nossa cabeça ficasse situada no meio da barriga, ou no ombro, ou em qualquer outro lugar do corpo. Deus é perfeito, portanto ele não sofre nenhum tipo de modificação. Outro atributo de Deus. Deus é imaterial. A natureza íntima do Criador é diferente de tudo o que entendemos como matéria ou espírito.
A matéria não é eterna, ela está sujeita a constantes transformações. Toda a criação divina está sujeita às mudanças, e a finalidade dessas mudanças é a evolução para alcançar a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta faz parte da natureza íntima de Deus, que é uma perfeição que nós não temos acesso. Nós temos acesso à perfeição relativa. Mais um atributo de Deus. Deus é único. Se existissem vários deuses, eles teriam sido criados em conjunto por um ser mais poderoso, e este sim é que seria o Criador absoluto. Existindo vários deuses, um poderia criar o ser humano tendo 4 braços, outro poderia desejar que o ser humano tivesse um braço só. Poderia existir ainda um Deus que criasse o mundo plano, e caso ele fizesse isso, ele ia ser adorado pelos seguidores da teoria da Terra plana. Em suma, não existiria unidade nem harmonia em lugar nenhum do universo. Para aquelas pessoas que lembram da passagem bíblica que está no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde está dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso corresponde a uma outra situação que vai ser comentada no vídeo 6 desse nosso estudo de 20 capítulos ou 20 itens. Deus também é todo-poderoso. E isso é um complemento por ele ser eterno, imutável, material e único. Nenhuma outra divindade existe acima de Deus e nem equiparada a ele. O poder de Deus é infinito, porque ele é soberano. Não há no cosmos nenhum outro ser equivalente a Deus. Mais um atributo de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A justiça e a bondade de Deus são eventos inquestionáveis. É pela justiça e pela bondade divina que todos nós somos criados, nascemos e morremos tantas vezes quanto forem necessárias para que nós possamos adquirir o conhecimento e a moralidade em sua mais alta expressão, ou seja, a perfeição relativa, que nós já comentamos, porque a perfeição absoluta é um atributo exclusivo de Deus. Então, por mais absurda que possa parecer uma situação para qualquer um à primeira vista, ela acontece, tem uma justificativa dentro da justiça e da bondade de Deus. Existe um porquê de cada situação e em jamais, em momento nenhum, podemos considerar isso como punição, porque todas essas coisas que acontecem são para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução, é para o nosso progresso na hierarquia espiritual, para que um dia, em um futuro muito distante, nós estejamos lado a lado com Deus, co-criando em conjunto com o nosso Criador. Esse é um resumo daquilo que é possível para o ser humano entender sobre o Criador. E seja qual for o nome que se use para designar esse Criador, é sempre útil que a gente tenha em mente que ele é único, exclusivo, absoluto, não existe outro igual. Todos os outros seres
que detêm um grande poder, que nós vamos comentar mais adiante sobre eles, estão submetidos à vontade do Criador, estão submetidos às leis do Criador e, na verdade, eles incorporam em si mesmos as leis do Criador que se manifestam no universo através de leis gerais e de leis específicas. Esse é o nosso primeiro estudo. No nosso entendimento, não se consegue falar com maior abrangência sobre nada se não partir do princípio. E o princípio é o nosso Deus Pai e Mãe, que é um outro conceito mais claro da divindade, porque as religiões do passado entendiam Deus dentro de uma figura masculina, pouquíssimas entendiam a divindade dentro de um contexto feminino. Na verdade, não é uma coisa nem outra, porque ele não tem nem sexo e nem sexualidade. Então, os atributos macho e fêmea não definem exatamente o nosso Criador. E por isso, no conhecimento esotérico, ele é definido como Deus Pai-Mãe. Ele é pai e ele é mãe ao mesmo tempo de todas as criaturas, de todos os seres. Ele deseja o melhor para todos nós e nós somos dirigidos por essas leis perfeitas que nos encaminham cada vez mais para próximo da nossa divindade, da nossa fonte de origem. Ele é o nosso ponto de partida e nós fazemos um círculo de milhões, bilhões ou trilhões de anos para completar esse círculo, fechar o círculo, retornando para próximo da fonte de onde nós saímos. E quando nós fechamos esse círculo e atingimos a nossa fonte de origem, nós já estamos no grau de espírito puro, anjo, arcanjo, deva, ou seja lá que nome que se queira usar, mas completamente libertos das ilusões que a matéria cria e que atrapalha bastante o nosso entendimento sobre as coisas, principalmente quando nós estamos encarnados em mundos primitivos e de provas e expiações. Esse entendimento só é ampliado quando nós passamos para mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos, solicitamos que vocês acompanhem essa série de 20 vídeos para entender o momento atual, entender o passado e o nosso futuro. Não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e nos seus grupos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que o YouTube está cancelando a inscrição de muita gente, e de ativar o sininho de notificações. Diariamente, às 20h15, um vídeo novo é postado no nosso canal. Segunda, quarta e sexta são vídeos de temática sobre a transição planetária e ou sobre geopolítica. E terça, quinta, sábado e domingo são vídeos mais curtinhos apresentando os nossos livros que estão publicados na Amazon e em outras editoras, todos eles em formato impresso e também formato digital. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus.